Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, está no ar, ao vivo para todo o Brasil. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia sempre aqui com a gente. Eu sou o Odilon Araújo, esse é o seu Noticiário da Tarde aqui na TV Evangelizar e nós vamos juntos a partir de agora com informações, notícias, serviço para você. Vamos juntos com os destaques desta terça-feira. Navios de cruzeiro interrompem às pressas as operações em viagens turísticas pelas águas brasileiras e a Anvisa dá um alerta à população que não compre este tipo de pacote devido ao alto risco de contaminação. A gente fala também sobre a disparada de casos de Covid-19 pelo mundo com o avanço da variante Ômicron. Foram 2.400.000 casos nas últimas 24 horas. O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo. De acordo com os médicos, o presidente apresentou melhoras no quadro clínico e não vai precisar passar por cirurgia, como chegou a ser cogitado ontem. Na Argentina, barrada porque não usava máscara, uma mulher decidiu tirar o vestido e improvisar a proteção. Tudo isso porque ela queria entrar numa sorveteria. Que coisa, hein? Fique ligadinho aqui com a gente que o Pauta Aberta já começou. O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo e sem previsão de alta ainda pelos médicos. De acordo com o último boletim divulgado hoje cedo, a obstrução intestinal se desfez e está descartada, neste momento, a necessidade de uma nova cirurgia. Jair Bolsonaro continua internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista. A gente lembra que o presidente chegou às pressas do litoral de Santa Catarina, onde passava as festas de fim de ano, na madrugada de ontem, à cidade de São Paulo. Com muitas dores na região abdominal, ele foi hospitalizado com quadro de obstrução intestinal. Os últimos boletins médicos indicam melhoras no quadro clínico do presidente após a utilização da sonda nasogástrica. Ele não teve febre nem dor. Na manhã desta terça, Jair Bolsonaro fez curtas caminhadas no corredor do hospital. E de acordo com o último boletim médico, está descartada, neste momento, a possibilidade de que ele seja encaminhado para uma cirurgia. No ano passado, o presidente Bolsonaro já tinha sido internado no mesmo hospital, também com quadro de obstrução intestinal. Na época, o presidente também não precisou passar por cirurgia. Nas redes sociais do presidente e da primeira-dama, Michele Bolsonaro, foram publicadas fotos dele sendo avaliado pelas equipes médicas. O presidente passou por avaliação hoje por volta das 6 da manhã, feita pelo cirurgião Antônio Macedo, que operou Bolsonaro após a facada que tomou ainda em campanha no ano de 2018. O médico estava de férias nas Bahamas e pegou às pressas um voo de volta para o Brasil para acompanhar o presidente. E para garantir atendimento à população da Bahia, atingida pelas fortes chuvas das últimas semanas, no sul do estado, mais de 100 médicos devem ser encaminhados até o fim do mês para a região pelo Ministério da Saúde. Até agora, 34 médicos já estão na região. É mais um apoio importante, que chega num local onde mais de 660.000 pessoas foram de alguma forma atingidas pelas fortes chuvas. 23 profissionais do programa Mais Médicos embarcaram para a cidade de Ilhéus, na Bahia, em um avião da Força Aérea Brasileira. Eles se juntaram a outros 11 médicos que vão reforçar o atendimento à população nas áreas afetadas pelas fortes chuvas no estado. A diferença na saúde pública brasileira será feita na atenção primária. E quem vai fazer essa diferença são vocês. Nós precisamos controlar a hipertensão arterial, nós precisamos controlar o diabetes, nós precisamos combater o tabagismo e o médico que está na atenção primária é o médico mais preparado para enfrentar esses problemas, justamente porque ele tem uma visão generalista. Daqui de Ilhéus, os médicos seguem para as cidades baianas que decretaram situação de emergência e estado de calamidade pública. Esses profissionais vão atuar inicialmente no sul do estado. Segundo o Ministério, mais de 100 médicos devem ser encaminhados aqui para a Bahia ainda
ainda este mês. O objetivo é garantir o atendimento e o acesso à saúde para as mais de 660 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas. O nosso foco é a prevenção de todas as doenças que estão aparecendo naquele local, a prevenção física e também da saúde mental de todos os pacientes. Além de novos médicos, o Ministério da Saúde também já enviou medicamentos, insumos, equipamentos e vacinas, incluindo 100 mil doses contra a influenza e 40 mil doses de imunizantes contra a hepatite A pediátrica. Até o momento, 700 milhões de reais foram enviados à Bahia pelo governo federal. O dinheiro foi destinado através de uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida vai contemplar também outras regiões afetadas por enchentes, como o estado de Minas Gerais. Esse é o momento de todos estarmos juntos, trabalhando por aqueles que mais precisam. É isso que nós estamos fazendo, em parceria com o governo do estado, com os gestores municipais, com a ajuda de todos os voluntários que têm feito uma grande diferença nesse momento. É uma ajuda muito importante, né, que chega ao sul da Bahia. São milhares de pessoas atingidas na região que precisam desse apoio, não apenas do auxílio médico, né, mas de alimentos donativos que estão chegando no sul da Bahia e também em Minas Gerais, como nós vimos na reportagem. E olha, pessoal, neste comecinho de ano, né, alta temporada de verão, as praias estão cheias por todo o país. Bom, essa época é também a de maior incidência de raios aqui no Brasil. E na Praia de Santos, um médico registrou uma imagem que assusta. Veja só. Era um momento em que muita gente estava curtindo o calor e mais um dia de férias nas areias e também no mar. De repente, logo ali à frente, um clarão e o raio que trouxe para o mar uma fortíssima descarga elétrica. Apesar do susto, poucas pessoas decidiram se afastar do local. Algumas, é fato, porque nem perceberam de tão rápida que veio a descarga elétrica em Santos. Mas os bombeiros sempre repetem a mesma orientação. Em caso de raios à vista, é importante que quem está por perto deixe o local o quanto antes e procure uma região mais protegida. Se estiver na água, então o banhista precisa se apressar ainda mais, porque o risco é maior. Um susto, hein? Bem, nesse caso registrado em Santos, né, não houve registro de nenhuma ocorrência grave. Ainda bem, né, gente? Mas fica aí a dica para que todos na praia estejam sempre em alerta diante de situações de perigo como essa que acabamos de mostrar. É muito perigoso e as consequências, sim, podem ser gravíssimas. Vale de novo ressaltar, né, o alerta do Corpo de Bombeiros com relação à incidência de raios. E se em Santos não houve maiores prejuízos, no Pará o prejuízo, e um prejuízo daqueles, foi para o bolso de um homem que passeava pela belíssima praia de Salinas. Mais um divertido passeio de carro pela praia neste verão acabou em tristeza. O motorista do carrão aí que o diga. Bastou um descuido e o jipe ficou assim completamente atolado nas areias da praia de Salinas, no Pará. E olha o tamanho do azar. O homem que estava com o carro, esse Jeep Renegade, havia emprestado o veículo de um amigo para dar uma voltinha. O mar quase engoliu o Jeep. Para ele e o amigo, não foi o começo de ano tão esperado para este 2022. Um susto imenso, sem falar na dor de cabeça e nos prejuízos com o veículo. Muito triste, né, ver essa imagem ali, a imagem do desespero do homem que saiu para passear e o carro totalmente perdido, né, inundado lá pela areia e pela água do mar. E olha, essa temporada de verão está dando o que falar. Na Argentina, uma mulher que tentava entrar numa sorveteria resolveu improvisar em busca do que tanto queria e não pegou nada bem. Veja só. Na Argentina, essa mulher queria entrar de qualquer jeito numa sorveteria. Mas ela estava sem máscara e tinha sido barrada. Não teve dúvidas, tirou a roupa para usá-la como prevenção à Covid-19. É isso mesmo. Você não ouviu errado, não. Ela improvisou uma máscara de forma inusitada, tirou o vestido de uma vez e o amarrou no rosto. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança da sorveteria e bombou no site argentino Diário Mendoza. Logo depois, nas redes sociais. Antes de abrir a porta da sorveteria, a mulher já podia ser vista apenas de biquíni e com o vestido na mão. Uma funcionária chegou a pedir para que a cliente se retirasse do local.
E a gente lembra a todos que, de acordo com especialistas em saúde pública, a recomendação é de que as pessoas façam uso de máscaras específicas para este tipo de proteção. Usar peças de roupa como máscaras não funciona de forma efetiva como prevenção ao coronavírus. Situação, né? Situação dessa mulher aí, uma atitude inusitada dela. E os primeiros dias de 2022 começam com boas notícias para os concurseiros. No Paraná, 4 editais de concursos públicos já estão abertos. De Maringá, a repórter Luciana Macedo tem as informações para a gente. Boa tarde, Luciana, aí dividindo a telinha comigo. Muito boa tarde para você. Olá, Odilon, boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham a TV Evangelizar. Olha, informação que interessa a todos aqueles que almejam aí um cargo efetivo, né, no serviço público. E olha, 4 municípios aqui do Paraná estão com editais com inscrições abertas. E eu começo pela Prefeitura de Pranchita, no extremo sudoeste do Paraná, porque o prazo para as inscrições encerra hoje, dia 4 de janeiro. Estão sendo ofertadas por lá 71 vagas para cargos de nível fundamental, médio, superior e também magistério. A remuneração vai de R$ 1.160 até R$ 5.414. Os interessados podem acessar o site da Prefeitura da cidade e por lá ter acesso ao link para as inscrições. Lembrando que elas encerram hoje, dia 4 de janeiro. Uma outra prefeitura que também está com o edital aberto é Porto de Vitória, no centro-sul do Paraná. São 6 vagas sendo ofertadas aí para os cargos de balseiro, fisioterapeuta, motorista categoria D, professor e também técnico em saúde bucal. As inscrições para este certame vão até o dia 9 de janeiro e a remuneração vai de R$ 1.118 até R$ 1.782. Um outro município também com edital aberto é o de Mercedes. A Prefeitura de Mercedes abriu aí inscrições para um concurso para a área da saúde. Por lá estão sendo ofertadas uma vaga para médico ginecologista obstetra e uma vaga para médico clínico geral plantonista. Agora tem uma observação para esse concurso, porque além dessas 2 vagas para contratação imediata, eles também estão oferecendo cadastro reserva para essas vagas e para os cargos de técnico em enfermagem, enfermeiro e também cirurgião dentista. A remuneração vai de R$ 2.675 até R$ 13.236 e as inscrições são gratuitas e vão até o dia 10 de janeiro. E para encerrar, eu falo também sobre o concurso para o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região, que compreende Curitiba e Florianópolis. Estão sendo ofertadas 170 vagas para este certame, tanto para cargos de nível técnico quanto médio e também superior. E aí a remuneração vai de R$ 2.090 até R$ 4.510, com inscrições abertas até o dia 10 de janeiro. Lembrando que para Curitiba, neste certame do Conselho Regional de Técnicos Industriais da 4ª Região, estão sendo ofertadas 170 vagas. É uma grande oportunidade, Odilon, para os concurseiros que ficam aí, né, buscando uma oportunidade de um cargo no serviço público aí, um cargo efetivo. É isso mesmo, Luciana, oportunidades super interessantes para esse comecinho de ano, né? Muita gente passou em 2021 aí desempregado, estão aí grandes oportunidades sendo oferecidas no Paraná. Mas a gente vai continuar conversando, viu, Luciana? Eu quero saber como é que está o tempo nessa terça-feira, né? Aqui por Curitiba fez muito calor, um dia abafado com chuva no começo da tarde. Como é que está sendo aí em Maringá esse comecinho de ano? Muito abafado também? Estou vendo um movimento menor de carros atrás de você também. Pessoal de férias, né? Odilon, olha, começando aí pelo movimento, realmente nesse comecinho de ano, né, um movimento mais tímido de veículos, muitas pessoas estão de férias, algumas empresas estão de recesso, então os profissionais começam a voltar lá por meados de janeiro, a partir do dia 24, mais ou menos por aí. Então tem muita gente ainda de folga, né, aproveitando aí as férias e por isso a gente vê um movimento menor de carros na cidade realmente. Com relação ao clima, Odilon, olha, hoje especificamente Maringá
amanheceu aí com um clima bem agradável, não estava tão calor como a gente tem sentido nos últimos dias. Eu confesso que de calor eu entendo e eu sou até um pouquinho mais habituada, porque eu venho do norte. Mas hoje, especificamente, Maringá estava com um climinha mais agradável, tá uma temperatura mais suportável, na média ali dos 28, 30 graus. E agora, nesse momento, a gente está com um céuzinho mais nublado, um ventinho mais, sabe? Aquele ventinho assim, mais refrescante, está ameaçando uma chuva. A gente está nessa expectativa, até porque a região está precisando, está muito seco, está muito calor por aqui, Odilon. É isso aí, muito obrigado, Luciana. Luciana Macedo nos trazendo todas as informações também do tempo lá em Maringá. Vamos para o intervalo, gente. A seguir, a gente mostra a disparada de casos de Covid pelo mundo e a suspensão de cruzeiros de turismo em águas brasileiras, com o avanço do número de casos. E o Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, ao vivo para todo o Brasil, agora 5 horas, 5 minutos. E vamos já começar esse bloco falando da explosão dos números da pandemia, né? A gente traz os números preocupantes da disparada de casos de Covid-19 pelo planeta. No Brasil já temos há quase uma semana, né, o crescimento desses números. Ontem foram mais de 2 milhões de casos em 24 horas confirmados em todo o mundo. Está perigoso e é bom se cuidar. Casos de Covid-19 aumentam em todo o planeta. Foi também a primeira vez que o mundo registrou mais de 2 milhões de novos casos em 24 horas, maior que 1.950.000 casos registrados no último dia 30 de dezembro de 2021. Só nos Estados Unidos são 1 milhão de infectados, recorde registrado desde o começo da pandemia. Mesmo com os números altíssimos de casos, o número de mortes continua a cair. Os dados são da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ainda nos Estados Unidos, 3 pessoas testam positivo para a Covid-19 a cada segundo no país. E Nova York volta a ser o epicentro da pandemia. A explosão de novos casos já está afetando o funcionamento de empresas e órgãos públicos nos Estados Unidos. Já no Brasil, é o 6º dia seguido de aumento do número de casos. Até ontem, nas últimas 24 horas, tinham sido registradas 74 mortes por Covid-19. A média móvel de casos é de 8.386 por dia. 12.292 foram confirmadas com Covid nas últimas 24 horas. A disparada no número de casos chega a 153% nas 2 últimas semanas. Mas a média móvel de mortes continua a cair, um recuo de 23%. A média é de 96 mortes por dia. Bem, vocês acabaram de ver na reportagem, né? Está crescendo a média de casos no país também e a média de casos de Covid-19 nos navios de cruzeiro que estavam navegando nesta temporada em águas brasileiras explodiu. Mais de 88 pessoas contaminadas por dia, de acordo com números da Anvisa. E diante deste quadro que só se agrava, as próprias companhias decidiram suspender as viagens, pelo menos até o dia 21 de janeiro. Os detalhes com a Cláudia Vicentim. Boa tarde para você, Cláudia. Um especial 2022. Olá, Odilon, uma ótima tarde e um ótimo ano para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Odilon, a gente tem visto nos últimos dias várias notícias de viagens de navios canceladas e não é à toa. 5 embarcações que operam na costa brasileira apresentaram um aumento preocupante de casos de Covid a bordo, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entre 26 de dezembro e 3 de janeiro foram registrados 798 casos, uma média de quase 89 pessoas por dia que testaram positivo para a Covid. A maior parte dos positivados está entre a tripulação, 60%, já que esses funcionários permanecem um período muito maior dentro dos navios. Antes do Natal, em quase 2 meses de viagens, apenas 31 casos entre tripulantes e passageiros haviam sido confirmados. A Anvisa acredita que esse salto no número de infectados nos últimos 9 dias se deve ao surgimento da variante Ômicron. Em reunião com representantes do Ministério
Ministério da Saúde, a agência confirmou que estados e municípios novamente concordaram com a recomendação de suspender provisoriamente a temporada de cruzeiros. Milhares de passageiros no Brasil, como no caso da embarcação MSC Esplêndida, foram impedidos de embarcar por causa do risco de transmissão comunitária entre tripulantes e passageiros. Diante desse quadro, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros acabou anunciando ontem a suspensão voluntária das operações de transatlânticos de turismo nos portos nacionais até o dia 21 de janeiro. Após essa data, empresas, Anvisa e governos municipais, estaduais e federal vão se reunir novamente para reavaliar as condições de liberação ou não de novas viagens. Odilon. Bem, se de um lado, as companhias já decidiram e interromperam as operações nos navios de cruzeiros em águas brasileiras, de outro, a Anvisa também determinou a suspensão temporária dessas atividades. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez comunicado reforçando a urgência na interrupção de passeios em navios de cruzeiro pela costa brasileira. Um novo comunicado tornado público ontem recomenda aos brasileiros que não comprem esse tipo de pacote e nem façam esse tipo de viagem. O cruzeiro em navios é considerado de alto risco de contágio e transmissão de Covid e suas novas variantes que já circulam no Brasil. Atualmente, 5 cruzeiros estão na costa brasileira. O Costa Diadema, que saiu de Salvador na sexta-feira passada, foi obrigado a parar em Santos depois da confirmação de pacientes infectados. O Preciosa atracou antes da hora neste fim de semana no Rio de Janeiro, também por determinação da Anvisa. Outros 2 cruzeiros já tiveram a recomendação de encerramento de embarques e desembarques. Os passageiros do Esplêndida foram impedidos de embarcar neste fim de semana também no litoral de São Paulo. Eles ficaram 7 horas à espera de informações por parte da operadora do passeio. A coisa foi tão feia que houve briga na hora de entrega de pizza para as pessoas que estavam sem o almoço. A Anvisa informou que o cancelamento do embarque foi feito para a operadora na manhã do dia anterior ao passeio. Imagina, sem alimentação deu até briga dentro do navio. Notícias internacionais agora, um relatório divulgado esta semana revela mais de 4 mil imigrantes, é isso mesmo, em 2021, mais de 4 mil imigrantes morreram ou estão desaparecidos no mar após o embarque em travessias marítimas na tentativa de chegar à Espanha. São números da ONG espanhola Caminando Fronteiras. O número de imigrantes que morreram ou desapareceram em viagens marítimas com destino à Espanha dobrou em 2021. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela ONG Caminando Fronteiras. De acordo com o balanço divulgado, foram 4.404 mortes ou desaparecimentos nas diferentes rotas marítimas para a Espanha no último ano, uma média de 12 por dia. O relatório é produzido a partir de chamadas telefônicas feitas por migrantes ou familiares para telefones de emergência. Os números tornam 2021 o mais mortal desde 2015, quando a ONG começou a fazer o registro. Os corpos de 94% das vítimas nunca foram localizados, por isso são considerados desaparecidos. O balanço da Caminando Fronteiras para 2021 é muito superior ao da Organização Internacional para as Migrações. A agência da ONU registrou pelo menos 955 mortes ou desaparecimentos na travessia para as Ilhas Canárias e 324 na rota para a Espanha continental e para o arquipélago das Baleares, tendo Marrocos e Argélia como ponto de partida. Esses números tão alarmantes, que divulgados por essa ONG espanhola, são o resultado de uma realidade muito triste, Milhares e milhares de pessoas, principalmente ali no norte da África, algumas do Oriente Médio, tentando atravessar de maneira irregular, de maneira ilegal, o Mediterrâneo na tentativa de chegar à Europa, na tentativa de uma vida nova, em solo europeu, principalmente. E antes de encerrar hoje, a gente traz um levantamento sobre o avanço de preços dos combustíveis no ano passado. O diesel foi o combustível que mais subiu em 2021. Só um pouquinho a mais do que a gasolina, que segue com preços nas alturas. Os números são da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Confira. E na economia do país, de acordo com o levantamento feito pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o diesel foi o combustível que mais subiu em 2021. A alta chegou a 46,6%, numa comparação com 2020. O preço médio entre 26 de dezembro e o dia 1º de janeiro, agora de 2022, ficou em R$ 5,33 o litro.
Na última semana de 2020, o litro do diesel custava R$ 3,63. O preço médio do litro da gasolina chegou ao fim de 2021 em R$ 6,62. Era de R$ 4,52 há um ano, alta de 46,5%. O botijão de 13 quilos do gás de cozinha, na última semana de 2021, custava, em média, R$ 102,28. No fim de 2020, o mesmo produto saía por R$ 75,29, 35,8% de aumento em um ano. Na última semana do ano, o preço mais alto do gás de cozinha foi registrado no centro-oeste do país, R$ 140. O mais baixo foi identificado na região sudeste, R$ 78. Situação nada fácil para toda a população brasileira. Com essa notícia, a gente se despede. Um ótimo fim de tarde para você. A gente tem novo encontro amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.